Olá, pessoal, tudo bem? Tudo certo? Tudo ok por aí? Muito bem. Muito assusta as pessoas essa história do inferno como algo espiritual. Nós temos que entender que no Antigo Testamento, Sheol era um lugar onde ficavam os mortos. Os mortos significa todos os mortos. Existia o céu acima, a terra e o Sheol, que era embaixo da terra. Todas as pessoas que morriam iam para debaixo da terra, pessoas boas e pessoas ruins, e lá ficavam para sempre. Não existia um espírito que saísse, não existia o Sheol, não era algo imaterial, metafísico, espiritual. O Sheol era algo físico, era a terra, eram as profundezas da terra. Quem morre vai para aquele lugar. E depois, no Novo Testamento, de Sheol, nós vimos a passagem do hebraico para o grego de Geena. Geena também significando aí o inferno, o lugar onde vai os mortos, a mesma coisa que Sheol. E Jesus fala do Vale de Rinom, que era um lixão lá no século sexto, um lixão que existia no Antigo Testamento e onde se queimava restos de animais mortos, pessoas indigentes, e muitos diziam também onde se fazia sacrifícios humanos. Então era um lugar nojento, um vale, né, um buraco, onde se colocava tudo quanto é coisa nojenta, morta, carne ali que apodrecia e fedia e criava bicho, etc. E por isso se colocava sobre essa carne morta o pinche, né? E o pinche se colocava fogo para matar os bichos, para diminuir o fedor, etc e tal. Então, o Vale de Rinom, você pode pesquisar aí na sua internet, significa esse lugar físico onde tem choro, ranger de dentes, tem bichos comendo carne morta, etc, etc. E Jesus, quando usa Vale de Rinom, quando usa Geena, quando usa Sheol, quando usa inferno, ele quer dizer esse lugar físico. Aí é claro que o cristianismo bebeu das fontes de outras culturas e trouxe a ideia de que o inferno é espiritual, de que o inferno não é algo físico, material, mas que é algo espiritual. E aí então faz essa transladação de algo material para algo espiritual. E lá nós temos aí um escritor chamado Dante, que escreve um livro, esse livro de Dante, e aqui ele fala de 7 infernos, 7 camadas do inferno, e a partir daí começa-se a cultuar nos meios da igreja a ideia de que quando a pessoa morre, ou ela vai para o céu ou ela vai para o inferno. Essa cultura não é uma cultura grega, não é uma cultura dos hebreus, dos judeus, é trazida de outras culturas, de outras religiões, e a partir daí começa a se cultuar o inferno de maneira diferente, como algo espiritual. Se você morre, você não vai mais para o Geena, não vai mais para o Sheol, não vai mais para o Hades, você vai para o inferno. Hades, Geena, Sheol, agora não é mais físico, é um lugar metafísico, espiritual. Então você vê que há uma passagem, há uma transformação, há uma mudança de perspectiva, de ideia do que seria o inferno. Mas quem lê a Bíblia, quem conhece a Bíblia, quem é exegeta, sabe muito bem que inferno significa algo físico. Você morre, acabou,
e pronto, não tem mais nada depois dali. A invenção do inferno como algo espiritual foi usada e é até hoje usada pela igreja para pôr medo nas pessoas, de que existe um inferno eterno, de que a pessoa vai morrer e vai queimar nesse inferno se não se arrepender dos seus pecados, se não ir na igreja, se não cumprir as obrigações da igreja, se não for obediente às ordens da igreja. Então se usa o inferno para pôr medo nos cristãos, nos seguidores de cada religião, todas as religiões. E é importante também a gente fazer uma reflexão. Ora, Deus nos permite ficar aqui neste mundo passageiro por 30, 40, 100 anos. E se nós fizermos qualquer bobagem nesse ínfimo tempo, nós vamos para um lugar de fogo, queimar para sempre, eternamente. Não seria muita crueldade de Deus nos dar 100 anos para dar um castigo eterno se nós errarmos nesses 100 anos? É uma grande bobagem acreditar nesse tipo de inferno. Eu termino citando Eclesiastes capítulo 9, versículo 5, que deixa bem claro para nós que depois da morte não existe mais nada. O Eclesiastes diz assim, que os vivos sabem que vão morrer, mas os mortos não sabem nada, não recebem mais recompensa, a sua memória é apagada, focando na transição da vida e da falta de consciência após a morte, porque os vivos sabem que vão morrer, mas os mortos não sabem coisa alguma, nem tampouco terão eles recompensa, mas a sua memória será entregue ao esquecimento. Eclesiastes capítulo 9, versículo 5. Não existe nada depois da morte, infelizmente. É isso. Queira você ou não. Se você acreditar, o problema é seu. Você pode continuar acreditando. Acreditar não significa que vai existir porque você acredita. Na verdade, os próprios textos bíblicos estão dizendo que não existe. Portanto, vamos acreditar no texto bíblico ou vamos acreditar só nos textos bíblicos que me convêm? Essa é uma questão importante. Inferno não existe. Pode ficar com a cabeça completamente tranquila. Pode morrer em paz. E saiba que depois da morte é um sono eterno. Você vai dormir e não vai acordar mais. É só isso que vai acontecer. E o mundo vai continuar tocando as suas coisas e você vai ser esquecido. Depois de 10 anos, 20 anos, 30 anos, você não é mais lembrado por ninguém e a vida continua. E é assim a vida. É isso, gente. Um grande abraço. Tchau.